Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê e hoje eu estou aqui pra conversar com vocês sobre mais uma série que eu finalizei, mais uma série que assim, ganhou um espaço exclusivo no meu coração, super queridinha. E eu estou falando de As Irmãs Shakespeare, que foi publicada aqui no Brasil pelo selo Verus, do grupo editorial Record. Quem é inscrito de longa data aqui no canal já sabe que eu vinha lendo essa série conforme os livros eram publicados e cada vez que eu lia um livro novo eu gostava mais do que do livro anterior. E hoje então eu vim fazer um resumão dessa série, dar o meu parecer sobre toda a experiência de leitura desses 4 livros, que são Um Verão na Itália, o primeiro livro da série, depois vem Um Amor de Inverno, em seguida Uma Luz no Outono e finaliza com Uma Surpresa na Primavera. A gente tem então esses 4 volumes, cada um contando a história de uma das 4 irmãs da família Shakespeare. Aqui em Um Verão na Itália a gente conhece a história da Cesca, que é a terceira irmã dessas 4, então a gente já começa ali com, não necessariamente com uma ordem de nascimento, né, mas a gente conhece a Cesca, que é uma jovem que tá assim com a vida completamente fora dos eixos, sabe? Ela tá sempre saindo de um emprego e entrando em outro, ela nunca consegue ficar instável em lugar nenhum, sabe? Em nenhum emprego, nada satisfaz ela, porque na verdade ela tem sim uma grande paixão que é a dramaturgia. O sonho da vida dela é escrever peças de teatro. Tudo isso inspirado pela própria mãe falecida, que foi atriz de teatro. Então, desde muito tempo ela nutre, essa vontade de ser dramaturga. E lá quando ela tem os 18 anos, ela meio que tem o momento dela, assim, quando ela tem a oportunidade de escrever uma peça que ficou, assim, de certa forma até que... E quando ela tem os seus 18 anos, ela de certa forma tem o seu momento, sabe? Que é quando ela escreve uma peça que chama de certa forma a atenção das pessoas ali em Londres e ela tá assim nas nuvens porque tá realizando um grande sonho. Só que acontece que um dos atores dessa peça, no último momento, sai correndo, vai embora, some do mapa, ninguém nunca ouve onde o cara foi parar. E com isso toda a peça, todo o trabalho da Cesca vai tudo por água abaixo. Desde então ela tá levando essa vida meio decadente, completamente infeliz com tudo que ela faz, mas também sem ter outros rumos, dentro da dramaturgia, já que ela teve esse momento completamente fail na vida dela. E, enfim, ela tá sobrevivendo ali com o que tem, apesar de estar muito infeliz. Acontece que surge pra ela a oportunidade de ela ir tomar conta de uma casa de verão, uma vila, lá perto do Lago de Como, na Itália. E ela acaba aproveitando a oportunidade, já que ela precisa de dinheiro. O plano, então, é que ela fique por algum tempo nessa casa, tomando conta da casa, já que a governanta não tá podendo ficar por lá no momento. E, com isso, então, ela vai receber o dinheiro dela e voltar pra casa. Só que o que ela não espera é que, coincidentemente, o dono dessa casa, um dos donos dessa casa, vá passar, assim, um retiro lá, nesse local afastado da Itália. E quem é o dono da casa, gente? Sim, justamente o ator que fugiu de última hora na peça, deixou todo mundo na mão e que é, assim, na cabeça da Cesca, o grande culpado por tudo ter dado errado na vida dela, sabe? Agora eles vão ter que conviver dentro da mesma casa, ele como chefe, ela como empregada, e a partir daí a gente já sabe, que a gente vai ter ali o embate entre esses dois, mas a gente também já espera, obviamente, que um desenvolvimento amoroso vá se desenrolando aí ao longo da história, já que os livros são, sim, de romance. É aquele típico livro cheio de clichê, sabe? Cheio de acontecimentos que a gente já meio que espera, mas que fica curioso pra saber como que a autora vai arrumar, organizar ali com os personagens. Eu gostei demais desse livro, especialmente por se passar na Itália. E logo em seguida, depois que Um Verão na Itália foi publicado, um tempo depois saiu Um Amor de Inverno. Esse livro aqui já conta pra gente a história da Kitty, que é a irmã mais nova, a caçula deles. Ela vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, porque ela se mudou pra lá pra fazer faculdade de cinema. Agora ela tá finalizando a faculdade, ela precisa encontrar um estágio, caso contrário ela não se forma, sem fazer um estágio ela não se forma, e ela tá, assim, no desespero, porque ela é uma pessoa muito introspectiva, ela não é muito boa em entrevistas e até então ela nunca conseguiu estágio nenhum. O ano já tá no fim, já tá perto das férias de final de ano e ela tá acabando de sair de mais uma entrevista que ela considera desastrosa, que o cara mal olhou na cara dela, que ela sabe que assim não vai dar em nada, e ela sai do local super cabisbaixa e é surpreendida com uma ligação de uma pessoa que trabalha para um dos grandes produtores ali da região para qual, ela fez a entrevista. Surpreendentemente para Kitty é oferecido para ela então uma oferta de emprego, assim, mas não necessariamente naquilo que ela estava esperando. A questão é,
o grande chefe dessa produtora tá saindo de férias com a família, né, a esposa e o filho, enfim, estão indo para um lugar bem afastado na Virgínia, e a Kitty acaba sendo convidada para passar esse período de férias junto com a família, ajudando, né, com a criança. Ou seja, gente, sendo babá. Tudo bom? Depois de ter sofrido o impacto da notícia, né, de não ser nada aquilo que ela tava esperando, ela acaba vendo aí uma oportunidade de se aproximar dessa família, né, onde o chefe da família é o chefe também de uma grande produtora, e quem sabe também se aproximando dele, ela mostrar pra ele o seu valor, né, mostrar pra ele um pouco do seu trabalho, e quem sabe assim quando o ano começar ele vai lá e convida ela, né, pra trabalhar junto com ele ali nesse período de estágio que ela tanto precisa. Acontece que a ida da Kitty pra lá vai ter vários altos e baixos, vai ter muitos acontecimentos assim surreais ao longo do caminho e também quando ela chega lá. E um desses acontecimentos surreais é quando ela quase atropela uma espécie de cervo no caminho e um cara vai lá e ajuda ela. Um cara super mal-humorado, grosseiro, rude, ignorante, que mais pra frente ela vai descobrir ser o Adam, que é também um diretor de documentários, que é, né, coincidentemente, irmão do chefão lá que ela tá indo tentando impressionar, né? Então a partir daí a gente vai ter o desenvolvimento dessa história, que não só vai girar em torno do romance da Kitty, né, enfim, dos impasses que ela vai ter com o Adam, que é esse personagem que a princípio é odiável, mas também a gente vai ter o desenvolvimento e o desenrolar da história no eixo familiar ali, dessa família que tá, sabe, tirando esse período de férias. A gente já vai ali entender que existe muita animosidade entre esses dois irmãos e vai surgindo aquela curiosidade pra entender o que aconteceu no passado deles dois que fez com que eles chegassem no ponto que estão hoje, sabe? Foi um livro muito, muito, muito delicinha de ler igualmente, assim como Um Verão na Itália, mas eu gostei muito desse aqui porque a autora trabalhou muito dessa questão, sabe, dos conflitos familiares que tem ali, né, com os personagens que a gente passa a conhecer. Tem uma criancinha aqui super fofa, né, que a gente também se apega. Eu me vi muito na figura da Kitty, já que eu sou uma universitária, também estava procurando estágio na época, então assim, rolou certa identificação. E o romance também, gente, é muito, muito fofo. Eu cheguei a gostar mais do romance desse livro do que do de Um Verão na Itália também, mas enfim, mais uma leitura incrível dessa série. Gostei demais da Kitty, me identifiquei muito com ela. Ai, gente, é daquele tipo de livro que você, sinceramente, assim, não consegue largar. E se eu tava achando que Um Amor de Inverno tinha sido o melhor da série pra mim até o momento, eu só tava falando isso porque eu ainda não tinha lido Uma Luz no Outono. Esse aqui é definitivamente o meu livro favorito dos 4. Eu amei muito essa história. E aqui a gente conhece a história da Lucy, que é a irmã mais velha. Ela tem seus quase 30 anos, é uma advogada muito bem sucedida que mora na Escócia. E lá no começo do livro a gente já, assim, conhece um pouco da rotina de trabalho da Lucy, de como ela é super focada no trabalho, sabe, super dedicada, como ela dá tudo de si pra aquilo que ela faz. Ela ama, sabe, ela é super apaixonada pelo trabalho dela. Além, é claro, de ser uma mulher também super responsável com tudo que ela faz, sabe? Seja no trabalho, seja em casa, seja com a sua família, uma é absolutamente responsável. Já no começo do livro é entregue um caso pra Lucy, que é um caso de herança familiar. Existe uma espécie de castelo e uma espécie de título também, né, da Escócia, né, dos clãs escoceses, que o cliente dela acabou de herdar. Só que esse cliente dela, apesar de ter recebido essa herança em testamento, tem um irmão ali que é um irmão legítimo, né, um filho legítimo do seu pai, que tá querendo, né, receber essa herança no lugar dele, tá querendo brigar pela herança na justiça. O trabalho da Lucy, então, vai ser defender o cliente dela, né, que recebeu a herança, né, com o papel passado tudo certinho, enfim, né, defender ele e fazer com que a propriedade seja entregue a quem recebeu por direito. E esse cliente dela é ninguém menos que Lachlan, que é um grande empresário de Nova York. Ele é tipo um super CEO que tem diversos empreendimentos, enfim, é uma pessoa muito rica mesmo, que em certo ponto ali da história, já bem no começo do livro, vai precisar se encontrar com a Lucy. Então eles vão se encontrar em determinado ponto ali no começo da história pra desenvolver estratégias sobre o caso, enfim. E já desde esse primeiro encontro a gente já percebe as faíscas soltando, sabe, com esses dois quando eles estão perto. É tudo muito sutil, sabe, nada assim gritante, mas ainda assim é muito estimulante, porque a gente fica naquela de querer saber como que vai se desenrolar esse romance. A partir daí, então, ligados pelo profissionalismo, ligados pelo caso, eles vão se encontrar em diversos momentos. Como a gente espera, vai acabar desenvolvendo ali um relacionamento amoroso, um interesse amoroso que a Lucy
quer negar e correr e se afastar a todo custo, já que ela não deveria, né, ela não deve, na verdade, se envolver com o cliente, é completamente antiprofissional, vai contra a própria ética dela. Então a gente tem muito desse impasse, né, entre a Lucy e a sua razão e o seu sentimento. Ao mesmo tempo que, enquanto a gente vê o desenvolvimento, né, desse interesse amoroso, a gente também vê o desenvolvimento das problemáticas familiares dos dois personagens, que são dois personagens muito parecidos. Os dois são super focados no trabalho, são super bem-sucedidos, os dois se focam e colocam tudo de si naquilo que eles fazem, e os dois têm problemas familiares, né? O Lachlan tem os problemas familiares lá com o pai e a mãe, que tá doente, tem também a Lucy com os problemas familiares dela, né, próprios, do pai que tá ali passando por uma situação muito difícil, as irmãs que estão cada uma espalhada por um lugar do mundo, e a Lucy se sente super responsável pelas irmãs, porque desde muito jovenzinha, quando a mãe faleceu, era ela quem cuidava das irmãs, foi ela quem foi uma espécie de segunda mãe para as próprias irmãs, então desde sempre ela sente que tem uma super responsabilidade com todos, né, tudo e todos. Ela que tem que ser abnegada e abrir mão de alguma coisa para o bem da família, para o bem das pessoas. Então, assim, eu achei muito interessante também quando a autora trabalhou essa temática familiar, como que ela trouxe mais do passado das irmãs nesse livro aqui, que muita coisa fez sentido, né, de toda a dinâmica ali familiar das quatro. Mas apesar de a autora ter trabalhado mais dessas temáticas que eu gostei tanto, o romance desse livro foi o meu favorito de todos, assim. Foi um romance desenvolvido meio que à distância, sabe? Com essa ponte aérea ali entre Escócia, lá em Edimburgo, e Nova York, né? Com o Lachlan. Então a gente tem também cenários muito incríveis, paisagens, assim, maravilhosas que eles visitam, sabe? Ao longo do processo de fazer esse processo jurídico, sabe? De todos os livros foi o que eu devorei, assim, com mais, sei lá, voracidade, porque eu fiquei realmente muito presa nessa história, eu amei demais esse livro. E por fim tivemos Uma Surpresa na Primavera, que era o livro que eu estava mais curiosa pra ler, porque essa irmã aqui é a segunda mais velha e a gente já sabe que ela é casada, ela tem uma filha, né? Ao longo de todos os 3 primeiros livros a gente já tem esse panorama da Juliet, que é a segunda irmã mais velha. E a gente também no livro anterior já sabe que ela tá passando por problemas no casamento, que as coisas não andam bem na casa dela, que ela tá realmente, assim, sofrendo ali com o processo de divórcio no casamento dela. Então não é um spoiler, né? A gente já sabe disso dos livros anteriores, a gente já sabe disso com a sinopse do livro. Por isso, então, também eu tava curiosa pra saber como que a autora ia desenvolver toda a história da Juliet, que vive em Maryland, nos Estados Unidos. É uma cidadezinha super interiorana, assim, sabe? Daquele tipo de cidade pequena em que todo mundo se conhece, sabe? Que todo mundo fala da vida de todo mundo, que tem as duas famílias rivais ali, que são as famílias que basicamente fundaram a cidade. Enfim, a Juliet foi casada com um filho, né, o herdeiro ali de uma dessas famílias super importantes da região, e ela tem a sua filha, que é a Poppy, e no momento que a gente começa o livro aqui, a gente já tá acompanhando a Juliet se dividindo entre ser mãe e entre fazer o negócio dela dar certo. Ela abriu uma floricultura, ela ama o trabalho dela e tá tentando sobreviver com o próprio trabalho, sabe? Apesar de o ex-marido ser muito rico, ela quer ter o próprio sustento, ela quer dar pra filha, sabe, o melhor de si, sem ficar dependendo de ex-marido, etc. E a gente já acompanha, né, o que eu achei muito interessante já desde o começo do livro, toda a luta dessa mulher em ser mãe solteira, em ser empreendedora, né, em dar o melhor de si tanto pra filha quanto pro trabalho, em manter a casa em ordem, enfim, né, a Juliet é aquele tipo de mulher que, assim, tem a cabeça cheia o dia inteiro. Pra piorar a situação, ela também tá dentro de um contexto super complicado ali desse divórcio que, pelas leis, sabe, matrimoniais de Maryland, tem toda uma complicação de que o casal precisa estar separado por um tempo para que de fato, né, aconteça o divórcio. Enfim, ela tá passando por esses problemas ali com relação ao divórcio dela e pra botar a cereja ali no bolo, tem esse ex-marido dela que não tá facilitando em nada a vida dela, apesar de ter sido ele, né, o grande motivo de o casamento ter acabado, a gente vai descobrindo isso ao longo da leitura. Apesar de ter sido ele o grande problema, tipo, é ele também que não tá facilitando a vida da Juliet, sabe, que faz com que tudo seja mais difícil pra ela, e assim, é daqueles tipos de problemas, sabe, matrimoniais, de divórcio, assim, que a gente fica se corroendo porque acontecem injustiças e, assim, nada fora do comum, sabe? Nada fora do que já aconteceu antes. Mas a gente fica realmente muito nervoso e muito aflito pela Juliet, eu pelo menos fiquei. Tá, mas aí no meio disso tudo, no meio dessa bagunça inteira que tá a vida da Juliet, vai surgir aí um interesse amoroso? Eu também tava nessa dúvida, sabe? E pior que surge. Como que isso acontece? Já no começo do livro ela é chamada lá na escola da filha dela,
porque a filha dela tinha batido no menino, basicamente. Ela chega lá pra resolver por que a Poppy tinha batido no Charlie, e, enfim, resolver tudo com a diretora. E quem tá lá junto com o Charlie, né, que é o garotinho, é o pai dele, o Ryan, que é a pessoa de quem a Juliet vai, de certa forma, se aproximar ali. Primeiro nesse contexto de pai e filho, segundo porque ele acabou de se mudar pra cidade e ela descobre que ele é vizinho dela, então a gente vai ter, assim, esses dois tendo, sim, um desenvolvimento ao longo da leitura, né, um desenvolvimento de interesse amoroso, que, assim, também é igualmente fofo, mas não supera, pra mim, do meu ponto de vista, o romance de Uma Luz no Outono. Eu acho que nenhum desses livros aqui supera o romance que acontece aqui, porque é realmente incrível. Porém, como eu falei, a autora sempre vai se aprofundar um pouco mais nas histórias dos personagens, então a gente tem aqui, né, um aprofundamento nessa questão do casamento da Juliet, mas também na questão das outras irmãs, né, que a gente tem um pouquinho do que tá acontecendo com as outras irmãs. E foi outra leitura também, assim, que eu devorei, que eu achei muito, muito, muito fofa, bonita e com mensagens e acontecimentos, assim, que fazem a gente ficar refletindo, principalmente no que diz respeito ao casamento. Então, eu fiquei muito, muito feliz com essa leitura aqui também. E esse aqui é o resumão, deve ter ficado um resumão mesmo, porque esse vídeo não deve ter ficado pequeno, desses 4 livros, né, dessa série que ganhou o meu coração. Vocês já sabem aqui qual é o meu favorito. Mas a série toda, de modo geral, me conquistou muito. Eu fiquei muito empolgada e ansiosa cada vez que saía um livro novo pra saber, né, como que ia ser a história dessa nova irmã. É aquele tipo de livro que dá quentinho no coração e que, assim, você lê sem perceber que tá lendo. Sério, assim, você devora. E esse era o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já conhecia a série, se você já leu algum dos livros, ou se você ficou curioso em fazer alguma dessas leituras. Eu vou deixar o link pra compra aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Caso você tenha ficado interessado, se comprar pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão, pela qual eu agradeço desde já. E é isso, tô curiosa pra saber o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo e vamos conversar sobre essas histórias. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais vídeo aqui pro canal. Um beijo! E até mais. Tchau, tchau.